Você sabe o que é o waiver? Essa foi a pergunta que nós recebemos do João Gustavo, nosso aluno e espectador. Talvez seja também a sua dúvida. E é isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Solta a vinheta! Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, nós recebemos uma dúvida do João Gustavo a respeito do que é waiver. Então, olha lá. Professor Ayrton, o senhor poderia, por favor, explicar o que é waiver? Claro que sim, João. Será um prazer. A sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas aí. Então, eu vou explicar. Eu conversei com o Dr. Witter e nós imaginamos 3 tipos de waiver. Tá? 2 na realidade e um terceiro que também leva esse nome. Primeiramente, o que é waiver? Bom, waiver numa tradução livre ela pode ser tida como um perdão. Waiver pode ser uma desistência de aplicar um determinado direito ou até mesmo uma renúncia de um direito. Então depende do conceito, ele vai depender da onde que ele está sendo aplicado. Isso é muito comum na língua inglesa, aquela palavra pode ter vários significados, né? Get, por exemplo. Então, vamos lá, o primeiro deles. O primeiro tipo de waiver é o waiver que você faz um processo administrativo no consulado, tá? Então o que aconteceu? Quando você recebe, isso é uma coisa interessante, que muitas pessoas têm essa dúvida. Quando você recebe um visto, o visto ele não é um direito de entrada no país. O visto ele é uma autorização de embarque para o país. Tanto que a companhia aérea, segundo regras da Convenção de Chicago, é responsável por checar se a pessoa tem ou não um visto válido para embarcar. Caso ela permita que uma pessoa embarque sem visto válido, responsabilidade dela regressar aquele imigrante às suas expensas, inclusive pagando multa para a Organização da Aviação Civil Internacional. Então, você tem um visto de 10 anos, não significa que você pode ficar 10 anos no teu país, no caso dos Estados Unidos. Você brasileiro está viajando para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, ele vai deixar você entrar ou não. Muitas pessoas também confundem esse conceito. Ah, eu fui deportado dos Estados Unidos. Não, isso não é deportação. Quando ele não deixa você entrar, isso chama-se impedimento de entrada. Eu vou gravar um vídeo para vocês sobre esses conceitos. Impedimento de entrada, deportação, extradição, expulsão. Tem vários conceitos de direito internacional sobre esse assunto, mas não nesse aqui agora. Então, ele impediu você entrar, você volta para o seu país. Ele deixou você entrar, ele te dá um tempo de permanência, que normalmente nos Estados Unidos são 6 meses. Então, você tem 6 meses para ficar. Normalmente, ele pode, é critério do agente da imigração que está ali fazendo esse controle. Então, ele te dá um tempo, isso vai lá na sua I-94. Esse é o documento que você antigamente recebia em papel, hoje é tudo eletrônico. Então, e aí você então tem 6 meses para permanecer. Caso você extrapole esse período de permanência, você pode, e não solicite uma extensão de visto de turista, você pode ser punido. Se você ficou até 365 dias nos Estados Unidos, então de 180, vamos colocar que você recebeu 180, de 180 até 365, você fica impedido de entrar nos Estados Unidos e vamos dizer que você voltou para o Brasil depois disso. Você fica impedido de voltar para os Estados Unidos por 3 anos. Se você ficou mais de 365 dias sem status, ou seja, ilegal nos Estados Unidos, você fica impedido de entrar por 10 anos. Mas vamos dizer que você regressou ao Brasil, passou no concurso público, você agora está ganhando rios de dinheiro, tá? E quer levar os seus filhos, seus netos para Disney. Mas você está impedido de entrar por 10 anos.
o que você solicita? Você solicita um waiver. Não é um processo só preencher formulário, muito cuidado. Isso é um processo bastante complexo, que é muito importante que você seja assistido por um advogado, um bom profissional que possa te auxiliar e justificar aquele momento em que você ficou ilegal nos Estados Unidos, peça o perdão e então você possa ingressar. Um outro tipo de waiver é quando você ficou ilegal nos Estados Unidos, permanece nos Estados Unidos e agora você solicita um perdão judicial para regularizar seu status migratório. Como assim, Ayrton? Vamos dizer que você entrou nos Estados Unidos, extrapolou o seu tempo de permanência e aí você encontrou o amor da sua vida. Joia? Isso pode acontecer? Claro que sim. E além disso, o amor da sua vida é um cidadão americano. Então você vai casar com ele e você vai pedir uma regularização de status para que você receba o green card em decorrência do casamento. Só que para isso você tem que solicitar também um perdão por ter ficado ilegal nos Estados Unidos, ok? Então esse também é um waiver. Esse waiver pode ser administrativo ou pode ser judicial. Aí vai depender do seu caso concreto. Você tem que consultar um advogado imigratório para que você possa saber qual é o tipo de waiver que você precisa solicitar, ok? E o terceiro tipo de waiver, na verdade, não é exatamente um perdão, mas é o que nós chamamos de NIW. Quando você ingressa com um processo de EB2, eu vou colocar aqui no descritivo aqui do nosso vídeo, então o visto baseado no emprego de segunda preferência, e aí você tem que ter um sponsor, alguém, uma empresa que vai ser responsável por você. Mas excepcionalmente você pode apresentar um NIW, N-I-W, National Interest Waiver. Então seria um perdão ou uma desistência de ter um sponsor porque você tem a tua profissão é de interesse nacional para os Estados Unidos, ou seja, está faltando, como acontece com os fisioterapeutas, como está acontecendo com o motorista de caminhão, como está acontecendo com enfermeiros, profissionais da área de saúde em geral, estão em déficit nos Estados Unidos. É uma lista que o Department of Labor, o Ministério do Trabalho aqui americano, coloca quais são as profissões que precisam. Então, se você tem requisitos para um EB2 e você não tem um sponsor, mas há um interesse nacional na sua profissão, você pode solicitar um National Interest Waiver, certo? Seria uma renúncia daquela obrigação de ter um sponsor por interesse nacional. Tranquilo? Acho que eu respondi aí, não foi, João? Espero que eu tenha ajudado aí você. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!